Olá a todos, é um prazer estar aqui de volta com vocês. Vamos falar hoje sobre o corpo energético, certas estruturas específicas do corpo energético, nomeadamente os chakras, que são estruturas muito importantes, muito conhecidas. Mas o que eu gostaria de dar uma noção a vocês é o que são os chakras, qual é a função, como é sentido, o que constitui os bloqueios dos chakras, o que podemos fazer a respeito, enfim, uma visão global, um resumo desta condição toda que eu acho que é muito importante se nós falamos em domínio energético ou qualquer coisa assim, é essencial para nós compreendermos, não é? O que nós queremos entender? Primeiro, chakras são campos energéticos. Campos energéticos estão no nosso corpo energético, é um corpo sutil, um corpo que conecta o corpo físico ao corpo extrafísico. Por isso, não são estruturas que sejam adimensionais, em outras palavras, que correspondam a uma dimensão ou uma densidade específica. O que acontece? Os chakras estão ligados, de certa forma, ao corpo físico, tanto que muitas vezes nós sentimos os chakras e temos sensações físicas, pelo menos para aqueles que conseguem sentir os chakras, não é? Ou pelo menos sentem de vez em quando. Mas, quando nós estamos projetados, estamos fora do corpo, também temos a conexão com os nossos chakras lá naquela projeção, naquela condição extrafísica, e o nosso cordão de prata, a conexão entre o corpo e o outro, também tem as energias dos nossos chakras. Portanto, os chakras são multidimensionais, literalmente falando, porque têm energias de diversas dimensões. Devido a isso, são estruturas complexas. Nós precisamos ter mais estudos técnicos, mais pesquisas sobre o corpo energético. O meu livro, aqueles de vocês que leram, viram que eu já iniciei um trabalho sobre isto. Chakras eu venho pesquisando provavelmente há 2 décadas, com registros formais, já tem muita coisa anotada, mas penso que é uma área muito complexa. Para nós fazermos afirmações mais amplas, sem termos uma grande quantidade de informação, então continuo na minha pesquisa. Mas o que eu gostaria de deixar claro? Primeiro, quanto à posição ou tamanho dos chakras. Quando nós vemos, por exemplo, um livro, nós vemos aqueles desenhos que nos mostram um chakra, outro chakra, tudo separado. Inevitavelmente isso é necessário, nós estamos falando de uma imagem, uma representação visual 2D de algo que é constituído de energias de mais de uma dimensão. Então isso tudo torna a compreensão da visualização e da estrutura dos chakras muito complexa. Mas, por exemplo, o chakra laríngeo, só para tomar como exemplo, e o cardiochakra podem ter energias, estruturas que uma interpenetrem a outra. Então não é que um termina aqui e o outro começa aqui. Então uma energia interpenetra a outra. E, por falar nisso, pode até ter outros chakras intermediários ali, que estejam entre um e outros, que sejam chakras que nós percebamos menos e, portanto, tenhamos menos noção, menos conhecimento da existência deles. Mas, quando um chakra interpenetra o outro, é porque eles têm, na realidade, energias de diferentes densidades, coloquemos assim, diferentes frequências. Não é a expressão precisa, mas é a que se aproxima mais para nós entendermos. Portanto, como eles têm diferentes densidades de matéria, ou diferentes densidades energéticas, um pode interpenetrar o outro. Então, por exemplo, quando nós sentimos uma energia, uma sensação nessa região como se fosse no esôfago, uma coisa que está incomodando, que está apertando, às vezes acompanhado de emoção ou não, produz até uma sensação física. Claro, fazendo aqui um parênteses muito importante, nós temos que ter certeza que não estamos lidando com nada físico, não é? Temos que ir ao médico e saber que não existe nenhum problema físico, mas uma vez tendo feito esse check-up médico, e saibamos que não existe nada no corpo físico que justifique esta sensação, o que nós vamos identificar? Que provavelmente ela deriva de um elemento mais sutil, de um corpo sutil, do corpo energético, no caso do chakra, mas aí vem a pergunta, é laringo? É cardio? Qual dos dois é? Como é que nós vamos saber isso? Nós vamos saber baseado no tipo de energia que está acoplado, impregnado junto àquela sensação. Pode tanto ser de um quanto ser do outro. Para isso requer experiência da pessoa que está sentindo, experiência no sentido de compreender as características das energias do laringo ou do cardio, mas muitas vezes nós vemos se aquela determinada qualidade energética que nós estamos identificando como uma sensação incômoda, se está mais associado a algo, vamos dizer, da nossa fala ou da nossa manifestação
vocal ou se está mais associado a emoções nossas, coisas mais íntimas, mais internas, e baseado nisso nós vamos saber. Uma pessoa experiente, por exemplo, se eu estivesse energizando alguém, fazendo um exame do corpo energético, quando eu percebo algo aqui no esôfago, e é muito comum perceber na realidade, pelo tipo de sensação que eu capto, não só na penetração da minha energia no corpo energético do indivíduo, mas também a qualidade daquela informação energética percebida, permite que eu identifique se aquilo é mais de laringochakra, mais de cardiochakra. Muitas vezes há uma combinação, mas há uma predominância. No caso, para a pessoa que está praticando, está sentindo energia, o que ela precisa entender? Precisa entender que o tamanho do chakra não é fixo, portanto, porque ele pode expandir-se, pode ter momentos em que está reduzida a sua expansão, pode ter momento que está muito expandido, principalmente quando trabalhamos com energia. Outra coisa é que eles se interpenetram, não são estruturas separadas, independentes, como se fossem dois corpos físicos não ocupam o mesmo espaço, não é? Mas nós estamos falando de um elemento não físico, portanto, muitas vezes ocupam o mesmo espaço. E agora, falando da estagnação energética, no caso, um exemplo que pudesse gerar essa sensação no esôfago, o que nós queremos entender aí? Que essa estagnação é o que nós vamos chamar de um bloqueio do chakra, um bloqueio energético. Existem muitos tipos de bloqueio, de muitas profundidades, importâncias, intensidades e idade, ou duração no tempo. Por exemplo, um bloqueio energético ou uma acumulação, uma estagnação energética que nós tenhamos adquirido há uma semana, um dia, um contato que nós fizemos e que causou um golpe na nossa energia, nós imediatamente sentimos, não é? Nós imediatamente identificamos. E ao identificar, podemos atuar sobre aquilo. Esta identificação nos permite, muitas vezes, liberar aquela energia e não mantê-las guardadas. Mas muitas vezes, aquela energia que nós recebemos ou produzimos dentro de nós está ligado a algo mais profundo na nossa vida. Uma situação que nós estejamos enfrentando e que não é tão fácil para nós simplesmente deixar aquilo passar e deixar que as energias se dissipem, se distribuam e automaticamente sejam desconectadas de nós. Muitas vezes produz um campo energético, e o chakra é um campo energético, na verdade, essa é a melhor definição de chakra, né? Aquele campo energético interdimensional ou multidimensional, mas este campo energético impregna ou fica impregnado com aquela específica qualidade de energias. Isto pode produzir um bloqueio que seja mais generalizado daquele chakra. O que isso quer dizer? Quer dizer que, vamos supor, não é, que fosse aqui na região do cardiochakra, é quase como se todo o cardiochakra e o todo, nós pensamos no tamanho do corpo físico, mas veja, estamos falando de um componente que é não físico. Então, embora seja aqui coincidente com o corpo físico, nós estamos falando de algo de outra dimensão. Então, existe uma estrutura ali de um determinado tamanho e toda ela poderia estar ligeiramente bloqueada, com as energias ligeiramente estancadas. É importante dizer que não existe bloqueio completo, claro, porque senão não existiria atividade naquele chakra. Isso não há. Sempre as energias passam através de um chakra por outro na comunicação interchakral, assim como flui para fora, para dentro, sempre. Mas pode ser que esteja, por exemplo, 80% limitada aquela manifestação. Esta limitação, 80%, vai afetar, de um modo geral, a saúde energética e a sensação da pessoa com relação àquele chakra. Mas outras vezes, o que nós temos é um bloqueio que ele é antigo. Um bloqueio, às vezes, que está conosco desde antes dessa vida ou até há vidas. E este bloqueio, neste caso, vai produzir uma condição em que não é necessariamente que esteja aquela energia generalizada bloqueada. Às vezes sim, mas muitas vezes, a maioria das vezes na realidade não. Forma um mini campo energético dentro deste campo correspondente ao chakra, e este mini campo eu chamo de um energonódulo, que é como se fosse um nódulo, tal como no corpo físico, mas obviamente é um nódulo do corpo energético. Então eu chamo energonódulo porque imediatamente identifica. Então o que acontece? Às vezes que eu estou trabalhando com a energia de uma pessoa, eu vou identificar que a energia flui pelo chakra todo, mas às vezes toca num ponto lá dentro em que há um estancamento energético muito mais
complexo, muito mais profundo, de muito maior importância, às vezes, do que aquele bloqueio primário que estava generalizado. Então, às vezes, há só o bloqueio generalizado primário, às vezes há só o energonódulo, às vezes há os dois. Há muitas vezes o próprio energonódulo é que vai produzir este bloqueio generalizado. Para referir a isso, eu criei uma terminologia que eu chamei de camada energossomática, ou camada do corpo energético. Por quê? Porque quando falamos em camada do corpo energético, nos referimos a duas coisas. Primeiro, uma situação que pode ser mais superficial, então eu chamo de uma camada mais superficial do energossoma ou do corpo energético, e esta camada mais superficial refere-se tanto a uma condição que seja mais recente no tempo, portanto ela seja mais facilmente identificável, ela é mais facilmente identificável, ou referimos-nos também a uma situação que esteja mais na superfície do corpo energético, como se fosse na abertura dos chakras. Então, nós sentimos também mais facilmente esta condição, porque estamos mais treinados a perceber as energias na superfície do nosso corpo. Provavelmente porque sentimos muito mais a nossa pele, não é, do que os órgãos internos, mas de alguma forma torna-se mais fácil para nós perceber aqueles efeitos que estão mais na superfície chakral, na superfície do nosso corpo energético. Outras vezes me refiro a um bloqueio energético numa camada profunda, e este bloqueio em camada profunda refere-se tanto a algo muito antigo, que já está menos observável, menos visível, já muitas outras vivências vieram sobre aquilo, então aquilo já está reprimido, guardado, quase que coberto por outras camadas energéticas de outras vivências, de outras qualidades de energias ali por cima, ou às vezes refere-se também, nesse sentido de uma camada profunda, a algo que está muito lá dentro, como se fosse na raiz do chakra, ao invés de ser na abertura do chakra. Ambas as condições mostram para nós como é complexa a estrutura chakral, como uma interage com a outra e como nós vamos lidar com os bloqueios. Existem sensações que nós sentimos muitas vezes, e eu vou dar um exemplo, como a sensação, às vezes, de pressão no peito. Sensação de pressão no peito, quando não está ligada a nada físico, e a maioria dos casos, muitas vezes refere-se à condição da energia do cardiochakra. A respiração não tem nada a ver com o chakra em si, mas a respiração de alguma forma está conectada ao pulmão, que está conectado ao cardiochakra. Então, quando nós identificamos aquele estancamento energético, isso é percebido por nós como um peso, porque é algo que não está fluido, que não está solto. É o oposto da fluidez energética, é o estancamento energético. Nesse estancamento energético, quando nós identificamos esta condição, percebemos às vezes como se fosse um peso, às vezes quase que parece que dá falta de ar. Obviamente não há peso, não é? Obviamente não tem nada sobre o nosso corpo. Obviamente não há falta de ar, nós estamos respirando normalmente. Isto é uma interpretação do nosso registro cerebral. Mas é muito importante que nós compreendamos, por exemplo, se nós estamos fazendo a ouve, nós sentimos isso, sentimos essa energia desta forma, nós temos de continuar trabalhando com a ouve, não podemos interromper, porque muitas vezes ao sentir este desconforto, seja um desconforto do ponto de vista emocional, porque tocamos em algum bloqueio antigo que está associado a alguma emoção específica, ou seja um ponto de vista, uma sensação desconfortável do ponto de vista físico, porque traz uma pressão ou algo desse tipo. Muitas vezes o que nós fazemos na ouve é mudar o regime do procedimento energético que vínhamos fazendo, mudar a velocidade, mudar a intensidade, mudar o foco, mudar a quantidade da energia movida. Com isto, nós desviamos de tocar naquele energonódulo. Não é o ideal. Não é o ideal porque o esforço todo nosso na ouve é justamente tocar nas estruturas que estão estancadas, tocar nos bloqueios para que nós possamos dissolvê-los, para que nós possamos ficar livres destes bloqueios. A dissolução pode ser imediata ou pode ser paulatina. Então a ouve é uma técnica segura para nós podermos lidar com estes bloqueios. Há outras técnicas paralelas que eu vou comentar aqui em outros vídeos para não fazer isso aqui muito longo, né? Não podemos ter aqui uma duração muito grande, mas a melhor técnica é a ouve.
É um pouco mais complexa, mas é a melhor. Quando nós podemos ter um coadjuvante externo, alguém que ajude-nos com determinado bloqueio, é muito bom, mas é muito importante nós sabermos quem, qual a qualidade energética. Isso tudo toca nas nossas energias e torna muito delicado nós sabermos que tipo de efeito pode causar em nós energias externas, seja de consciências extrafísicas, presenças sutis, ou de pessoas físicas também. Então sempre temos que ter muito critério com relação a isto. Mas são coadjuvantes possíveis. Quando nós pensamos também na visualização dos chakras, nós vemos que é um pouco complexo falar de visualização dos chakras, considerando que eles não são estruturas tão separadas umas das outras, que eles se interpenetram e que têm diferentes densidades. É muito importante compreender isso para compreender a clarividência dos chakras. Às vezes alguns chamam-nos a atenção muito especificamente e outros não. Mas o mais importante é nós entendermos que tanto sensações de ativação, que podem ser como pulsações, vibrações, muitas vezes nós sentimos como pequenos choquezinhos elétricos, movimentos. Essas são sensações de ativação que normalmente tendem a ser positivas. Eu digo normalmente porque cada caso tem que ser estudado especificamente. As sensações variam muito de pessoa para pessoa. Mas aquelas sensações que sejam mais relacionadas a uma pressão, opressão, muitas vezes a um aspecto emocional de limitação, tende a estar mais ligado a condições de bloqueios energéticos. Mas nós não podemos ser rígidos nisso, porque às vezes as sensações de ativação energética que nós sentimos quase também como se fosse uma pressão, porque o chakra está muito ativado, e não necessariamente é negativo. Então o que eu sugiro? Trabalhamos com energia, com muita atenção nas sensações, não fiquemos rígidos da independência ou separabilidade dos chakras. Quando você fizer a OUV, e aqueles de vocês que não conhecem a OUV, teremos vídeos sobre isso, mas vocês podem acessar ampla informação no meu livro que se chama Estado Vibracional, Pesquisas, Técnicas e Aplicações. Mas ao fazer a OUV, procure fazer de modo que você passe por todos os chakras e atingindo todas as camadas, tanto superficialmente quanto profundamente, para fazermos este desbloqueio mais profundo, tá bem? Se esse vídeo foi útil para você, lembre-se de curtir e também, se está interessado em acompanhar os novos vídeos que publicaremos no canal, por favor, inscreva-se para estar informado quando tivermos novas publicações. Obrigada, até a próxima e ótimos estados vibracionais a todos!